Saudações na paz do nosso Mashiach Yeshua, amém, amados? Amém. Graças ao Eterno, louvamos a Ele por mais este sábado abençoado e por essa oportunidade de estarmos aqui para louvarmos o Senhor e para aprendermos com Ele, com a Sua palavra. Enquanto estivermos com vida, nós devemos buscar aprender, estudar as Escrituras e, acima de tudo, procurar guardá-la em nosso coração e aplicar no nosso dia a dia. Afinal de contas, não estamos aqui apenas para usufruir os bens presentes, dos bens deste mundo de hoje. Mas se você é igual a mim, igual a outras pessoas que eu sei que têm um propósito de alcançar a vida eterna, nós temos que mais que guardar, mais que ouvir, mais que aprender, temos que praticar. Quero, o mais breve possível, compartilhar com os irmãos o texto da palavra do Eterno, alguns versículos e com o tema que os amados estão vendo, operando a nossa salvação. A salvação, amados, é algo que se conquista, não é que nós podemos conquistá-la de nós mesmos, nós precisamos de Yeshua. É como se fosse uma parceria, onde Ele fez o que nós não podíamos fazer, quando Ele entregou a sua vida por nós, e o Eterno, na sua bondade e compaixão, Deus aceitou Ele como o corban, como sacrifício, e crendo nele, nos arrependendo dos nossos pecados, nós podemos alcançar a salvação, a vida eterna. E eu quero compartilhar com os amados textos das Escrituras que provam esse tema, que Deus, Ele abriu a porta, criou o acesso, derrubou a parede de separação que nos separava de Deus. Agora, mediante a nossa obediência à prática dos mandamentos, daquilo que é justo e santo aos olhos de Deus, podemos retornar para o Gan Éden, ou o Jardim do Éden, aos braços de Deus, ao convívio de Deus, mediante a nossa obediência, mediante ao nosso esforço pessoal. A salvação depende do nosso esforço. Após nós termos conhecido o Mashiach Yeshua, sido Deus, nossos pecados perdoados por meio do nosso arrependimento e da nossa fé na pessoa de Yeshua, nós vamos nos esforçar. A graça tão pregada aí fora, que uma vez salvo, salvo para sempre, isso é mentira. No livro do Apocalipse, Yeshua diz que aquele que vencer, de maneira nenhuma ele apagará o seu nome do livro da vida. E Moisés fala para o Eterno, se não perdoasse o povo de Israel, riscasse o nome dele do seu livro. E o Eterno responde: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, uma vez vivendo em pecado, a pessoa está com o seu nome apagado do livro da vida de Deus. Mas, enquanto está vivo, a pessoa tem a oportunidade de se arrepender, e uma vez arrependido, aceitando o Mashiach como seu Salvador e perseverando em obedecer, o seu nome volta para o livro da vida, chamado livro da vida do Cordeiro. Então nós temos que aplicar os mandamentos, viver de modo digno daquilo pelo qual
nós somos chamados. Nós não podemos nos comportar e nos conformar, usar como parâmetro para a nossa vida, a vida daqueles que não temem a Deus, daqueles que não têm um compromisso com o eterno. Isso é para o adolescente, para o jovem, para o senhor, para a senhora, para todos aqueles que não apenas são religiosos, mas desejam ser santos, porque o Olam Rabá, o mundo, a promessa que nos aguarda, não são para os que creem, são para os que são santos. A santidade nos eleva um pouco mais, nos leva além de apenas crer. A santidade só alcança a santificação quem pratica aquilo que Deus exige para que nós venhamos nos tornar dignos da promessa feita a Abraão, nosso pai, feita aos santos. Então vamos ler aqui em Bereshit, em Gênesis, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 13. Os amados podem ler comigo. Então disse Deus, o eterno Noé: o fim de toda a carne é vida perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu disparei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca e aberturas por dentro e por fora e betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira o farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados da sua largura, e de 30 côvados da sua altura. Nós sabemos que Noé é considerado herdeiro da justiça. E todos na sua época, o mundo da sua época, todos haviam se corrompido. E só ele e sua família foram achados justos por Deus. Porque Noé, como diz as Escrituras nos versos anteriores a esse, andou com Deus, ele servia o Senhor. E ele, como justo, ele era santo e salvo. Mas o que é que Deus disse para ele? Constrói a tua salvação. Constrói para ti uma arca. Que nós podemos extrair, amado, desse texto para a nossa vida, nos nossos dias. A salvação está acessível a todos, pois o desejo de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos tenham o conhecimento da verdade, que é o nosso Mashiach Yeshua, que é a sua palavra, que é os seus mandamentos. Mas a salvação, ela não é dada de mão beijada. Algumas pessoas alcançaram a salvação nos últimos momentos da sua vida, nas últimas horas, com certeza. Dimas, o ladrão da cruz, com certeza é um que morreu, que alcançou a sua salvação após a sua sentença praticamente ser executada. Ele estava crucificado lá, quando ele teve a oportunidade de se arrepender, de reconhecer os seus pecados e de falar que Yeshua era justo, que Jesus era justo. Ele estava lá por causa dos seus pecados, mas aquele justo nada tinha feito. Ele faz um pedido a Yeshua: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele recebe ali o perdão dos seus pecados e a salvação nos últimos momentos da sua vida, porque Yeshua diz: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Mas existe um esforço pessoal para se alcançar a salvação. E nós vemos nesse primeiro versículo que o Eterno passa para Noé o que ele deveria fazer para ele escapar da condenação já sentenciada por Deus sobre aquele mundo perdido. Deus não podia ter pegado ele e ter salvo, literalmente, porque para ele todas as coisas são possíveis, sim ou não? Deus é o Todo-Poderoso. Ele podia criar uma bolha de ar no meio do oceano, podia fazer Noé ficar flutuando, mas a sua família sobre as águas. Mas o Eterno disse para ele: constrói uma arca.
constrói o meio pelo qual tu vais ser salvo. E como o texto, nós vamos estar lendo mais textos que comprovam isso, que para todos os quantos o Senhor se revelou, se manifestou, chamou eles, deu a eles obrigações, mandamentos, para que por meio desses mandamentos essas pessoas pudessem ser salvas e alcançassem as promessas que o Eterno havia feito a elas, fez a elas. O chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus faz a Abraão não se cumpre logo em alguns anos, ou meses, ou dias. E para que elas se cumpram na vida de Abraão, a primeira coisa que o Eterno exige de Abraão, entre tantas outras que ele vai estar ensinando e exigindo de Abraão ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, é deixar o conforto da sua família, da sua terra, da sua parentela, renunciar às suas raízes antigas, as suas amizades, romper com o ciclo familiar, com o ciclo social no qual ele estava inserido, e partir literalmente para uma terra totalmente desconhecida de Abraão. E o Eterno diz: eu vou te mostrar. E ele sai pela fé, unicamente, levando o que possuía, em busca, em primeiro lugar, de realizar a vontade de Deus, e em segundo lugar, alcançar as promessas. Deus tem nos feito promessa por meio de Yeshua, de nos dar a vida eterna, a salvação. Mas para que alcançamos a vida eterna, para que alcançamos a salvação, para que alcancemos as bênçãos que nos são prometidas ao longo da jornada até a ressurreição dos mortos, é preciso que venhamos cumprir metas, que são mandamentos, regras, leis e estatutos. Não há como você sonhar, ou nós pensarmos em alcançar a vida eterna e termos uma vida abençoada nesse mundo, sem que nós venhamos nos comportar de maneira oposta da nossa velha vida de outrora. O apóstolo Paulo, Shaul, ele diz que aqueles que estão no Mashiach são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se éramos adúlteros, paramos de adulterar; se éramos mentirosos, paramos de mentir; se éramos ignorantes, briguentos, iracundos, deixamos essa vida; se comprávamos e não pagávamos, agora nós compramos e pagamos; se nós odiávamos e não conseguimos perdoar, agora nós amamos e perdoamos e também pedimos perdão, porque deixamos a vida velha de outrora. Porque o nosso propósito não é estar dentro de uma igreja, de sermos religiosos, mas o nosso propósito é de alcançar a vida eterna, o Olam Rabá, a ressurreição dos mortos, que pertence somente aos que foram santificados. E como é que nós somos santificados? Na medida que nós abandonamos a Yetzirah, a inclinação para o mal, a vida de pecado que há a vida de pecado que os ímpios que não temem a Deus praticam, mas que não é cabível a nós, uma vez que nós estamos no Mashiach Yeshua, uma vez que estamos seguindo o exemplo de Jesus, do Mashiach, não devemos viver mais na vida velha. Isso é para quem deseja realmente ir ao céu. Porque a mentira contamina o homem, a
fornicação, o adultério, a maledicência, a idolatria, o homicídio, o roubo. Tudo isso é transgressão. A falsidade, a inveja, a ira, a cólera. Vem também a alimentação também, né? Comer qualquer tipo de alimento também é pecado. A transgressão do sábado também é pecado. Falar sem medir as palavras, como um ímpio, também é pecado. Isso contamina o homem. E o Eterno diz que na cidade que ele preparou para os seus, não entra coisa alguma que contamina o homem. Se nós estamos nos preparando para uma terra santa, para nos encontrar com aquele que é santo, para vivermos com aquele que é santo, para nos dar bem neste país, nesta cidade, no reino que há de se manifestar, para o ambiente que nos aguarda não ser estranho a nós, não ser ofensível a nós devemos nos preparar hoje, agora, abandonando radicalmente, literalmente, a vida de pecado e aplicando nas nossas vidas os mandamentos pelos quais nós nos santificamos. Mas se você está satisfeito apenas com congregar, cantar e não se preocupa com a tua vida eterna, não se preocupa com o Olam Rabá, com o mundo vindouro, você não precisa se santificar. Pode continuar na vida medíocre de crente relaxado, meia tigela, porque você, ou qualquer um, nós, eu, qualquer um, não vamos alcançar a vida eterna sem nos esforçar. Que esforço é esse? Para nos moldar, curvar a nossa vontade à vontade de Deus. Em vez de odiar, amarmos. Em vez de maldizer, bendizermos. Em vez de trairmos, sermos fiéis, verdadeiros, honestos. Essa é a razão, esse é o meio. Mesmo se cometermos algum pecado, confessarmos e abandonarmos. Abraão, ele alcançou as promessas, é o pai de todos aqueles que têm fé, mas ele pagou um preço, e um preço caro, a renúncia. Você não podia morrer para salvar ninguém, ninguém podia morrer em seu lugar para salvá-lo. Yeshua, somente ele foi capaz de nos purificar das nossas transgressões passadas. Uma vez crendo nele, recebendo ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós estamos, os nossos pecados passados foram perdoados, mas para mantermos uma vida santa, nós temos que guardar os mandamentos, temos que obedecer a palavra, temos que nos esforçar para viver como ele viveu. Caso contrário, nós vamos estar aqui perdendo tempo, simplesmente perdendo tempo e enganando a nós mesmos. A salvação não é de graça. Quantos concordam com que a salvação não é de graça? Tem alguém que duvida aqui que a salvação é de graça? Você acha que a salvação é de graça? Eu não acho. Se a salvação fosse de graça, não existia mandamento. Se a morte de Yeshua fosse o suficiente, se ele cumpriu todos os mandamentos e fosse de graça, para que mandamento mais? E ele diz: amarás o próximo como a ti mesmo. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Ele manda perdoar, ele manda fazer o bem, ele manda ser santo,
Ele manda amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele manda ser fiel até a morte. Se fosse de graça, para que mandamento? Para quê? Então, isso é uma mentira de Satanás para enganar as pessoas que não querem crer na verdade. É verdade. E que não querem se renunciar a si mesmo, querem viver da sua própria maneira. Deus não impede, amado, a pessoa viver da maneira que Ele quer. Se você quer viver da sua maneira, viva, não tem problema. Porque aquilo que nós fazemos, que agrada a Deus ou que desagrada a Deus, somos nós que vamos colher o que estamos plantando. Gálatas 6,7, Paulo diz: de Deus não se zomba, ninguém engana a Deus. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher, isso ele vai ceifar. Aqueles que plantarem, aleluia, na carne ceifarão a corrupção, a condenação eterna. Aqueles que plantarem no Espírito, quer dizer, aqueles que obedecem a Deus, fazem a vontade de Deus, herdarão a vida eterna. Bendito seja o Senhor para sempre. A salvação, chamado de Abraão, para aquilo que Deus revelou, manifestou, entregou na vida dele, a salvação que ele alcançou, dependeu da sua disposição para obedecer a Deus. Sim ou não? Sim. Deus mudou, amados? Deus mudou? Yeshua mudou Deus? Jesus mudou Deus? A palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sim ou não? As Escrituras. Então, como é que no passado era uma coisa e depois que Yeshua fez uma obra, se entregou como sacrifício, obedeceu a Deus, mudou? Não mudou. Ele tornou a lei mais rigorosa, porque antes de Yeshua, o que acontecia? Adultério só era considerado fornicação, pecado sexual, se a pessoa cometesse o ato. Mas Yeshua disse que aquele que olhar para uma mulher com um pensamento de possuí-la sexualmente, já cometeu adultério. Não ficou mais sério? Porque antes só era se praticasse, agora não, é no pensamento. Se a mulher é casada, ou se o homem é casado, e você olha para ele, ou para ela, com um pensamento impuro, nesse sentido, aos olhos de Deus, já foi consumado o ato de adultério. Capítulo de Êxodo, capítulo número 12, verso 11 e 13. A salvação, a libertação do povo de Israel do Egito. Teve alguma participação do povo, amados? Os irmãos sabem? Deus exigiu para o povo alguma coisa? Vamos ver se os irmãos lêem Bíblia, os irmãos guardam no coração aquilo que a gente fala na igreja aqui. O que foi que o povo fez, que Deus pediu para o povo, para eles fazerem no Egito, antes da saída deles? Alguém se lembra? Pode falar, se você errar, mas eu vou falar o certo e você vai aprender. O que foi? Existe um mandamento que foi instituído antes dos israelitas saírem de Mitzray, do Egito. Deus opera os sinais, manda as pragas. Quando foi na 10ª praga, o que foi que Deus disse para o povo fazer?
Não, senhora, é uma parte, mas é antes disso. Isso. Deus disse para eles pegarem o cordeiro. Isso aqui é um mandamento. Pegaram o cordeiro no 10º dia do primeiro mês, guardar eles até o 14º mês, o cordeiro, cada família, e na tarde do 14º dia, imolar ele, matar ele, sacrificar, pegar o sangue, passar nos umbrais, né, da porta, nas ombreiras, e assar ele e comer com ervas amargas. Isso é um mandamento. Para que o Eterno mandou eles fazerem isso? Se não sabe? O que ia acontecer naquela noite? A morte dos primogênitos, o anjo da morte, né? O Eterno disse: eu passarei pela terra do Egito, na casa que tiver a marca do sangue, eu não vou entrar. E foi assim que aconteceu. E naquele dia, Israel foi liberto do Egito. Sim ou não? Na manhã, Faraó liberou o povo para ir embora, mas teve a participação do povo. Está entendendo, amado? É tanto que a Páscoa significa passagem. Eles saíram da vida de escravidão para uma vida de liberdade. Mas para que isso acontecesse, eles tiveram que cumprir uma mitzvah, um mandamento do Eterno. É o que acontece, é o que esse texto aqui, e o Eterno diz assim: assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Eterno, de Adonai. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, eu sou Adonai. Aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Queridos, durante todas as pragas, o Eterno faz distinção entre o seu povo e os egípcios. Agora, os crentes quer estar na igreja, quer estar recebendo bênção, quer estar cantando, quer estar pregando, quer estar congregando, mas praticando pecado. Não é Deus que vai fazer a diferença, não sou eu e você que temos que fazer a diferença, andando, vivendo, praticando, falando, pensando, agindo de maneira diferente dos demais, que não têm comunhão com Deus, que não têm compromisso com Deus. Agora o camarada quer se vestir como o mundo, falar como o mundo, usar modas do mundo, sem temor, sem reverência para com Deus, e quer alcançar as bênçãos de Deus, quer contar com os privilégios de Deus. Não, amado. Santidade convém à tua casa, ó Senhor. Qual é a casa de Deus, amado? Esse lugar aqui? Ou a minha vida, a sua vida, o seu corpo é o templo de Deus. Por isso, vista-se decente, você homem, você mulher, sem trazer escândalo, sem ser pedra de tropeço, porque Deus vai prestar conta com cada um de nós, das nossas palavras, dos nossos atos praticados durante a nossa vida. E para que eu e você não sejamos condenados com os ímpios, Ele nos dá as regras
os mandamentos que são para eu e você colocarmos no nosso dia a dia. Mesmo que alguém nos ofenda de propósito, eu vou fazer de tudo para não guardar rancor, para não odiar, porque eu não quero pecar contra Deus e contra a minha própria alma. Quem não consegue se humilhar, é difícil servir a Deus. Se você não está disposto a se humilhar, se sempre você quer estar por cima, sendo dono da razão, se você gosta de pirraçar, de implicar com as pessoas, você não tem salvação, você não tem vida eterna, enquanto não vencer isso. Se você gosta de fazer as coisas da sua maneira, você é apenas um religioso que está perdendo tempo. Porque quando nós aceitamos o Mashiach Yeshua, nós temos que desistir de ser Senhor. Eu desisti. Uma vez que eu aceitei Yeshua, eu desisti de ser o meu Senhor, de agir da minha maneira, de fazer a minha vontade, de realizar os meus desejos. Como diz Kefas, Pedro, que nós fomos comprados por bom preço, pelo sangue de Yeshua, como de um cordeiro imaculado. Se você pertence a Yeshua, Ele lhe comprou. Você não se pertence mais, você não é dono de si, meu irmão, minha irmã. Nós não somos mais donos de nós. E como é que nós provamos isso? Quando nós passamos a obedecer os mandamentos. Aleluia. Quando nós oferecemos a outra face. Quando nós não pagamos o mal com o mal, mas pagamos o mal com o bem. Quando nós ajudamos as pessoas, mesmo sem elas merecerem. Isso é que Deus faz com nós. Isso prova que somos filhos de Deus. Quando nós desistimos da nossa própria vontade. Quando nós sofremos, renunciamos, negamos a nós mesmos, nossos desejos, paixões e vontade, a fim de obedecermos a Deus. Não tem sacrifício maior que esse, do que você negar a você mesmo. Isso é agradável a Deus. Isso é o maior sacrifício que há. É quando você nega a sua própria vontade e coloca a vontade de Deus acima da sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Yeshua viveu e ensinou aos seus discípulos, que também viveram a ponto de morrer como o seu mestre morreu, pela fé, honrando ao Todo-Poderoso. Esse era o mandamento que o Eterno mandou aos filhos de Israel. O apóstolo Paulo, Filipenses, no capítulo 2, verso 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, olha o que o apóstolo Paulo diz, operai a vossa salvação, com temor e tremor. Esse versículo tem 3, aqui, mas não são versículos diferentes, são 3 versículos, mas são os mesmos versículos em traduções diferentes. Na outra tradução diz assim: muito mais agora, estou lendo a parte B, na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. O outro verso, na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor de Deus. Não está falando que Deus vai operar a salvação deles. Né? Deus vai operar a vossa salvação. Não, somos nós que operamos a nossa salvação. Trabalhando na nossa velha natureza, empurrando, aleluia, o velho homem e as irmãs, a velha mulher, para um lugar de escravidão, de controle, de submissão.
acertou em Yeshua, agora você pode estar falando mal dos outros, o rancor dos outros, com indiferença, odiando, pirraçando, cobiçando, desejando o que é alheio, invejando, na prostituição, fornicando, adulterando. Isso, amado, aceitar Yeshua, ser batizado, não torna você santo para ir para o céu. É você que tem que trabalhar na tua salvação. Quantos pecados você já abandonou? Quantos mandamentos, melhor dizendo, ou quantos pecados você já abandonou? Existem muitos tipos de pecado. Você já parou para analisar quantos pecados você já deixou? Quantas coisas ruins que você deixou, que você fazia, que você não faz mais? E você já parou para analisar quantos ainda você precisa deixar? Cada pecado que você deixa, você se santifica. Isso é operar. É você que vai trabalhar na sua vida. Deus não vai fazer isso. O pastor não vai fazer isso. A pastora não vai fazer isso. Tua mulher não vai fazer isso. Teu esposo não vai fazer por você. Teus filhos, teu pai, não. É você se decidir. E para que você, nós tenhamos essa condição de escolhermos, nós precisamos conhecer o que é pecado e o que é santidade. Nós sabemos que pecado é transgressão contra Deus. Tudo aquilo que é transgressão contra Deus é pecado. Tudo aquilo que aborrece a Deus é pecado. O que aborrece a Deus? Amados, são pelo menos para nós mandamentos positivos, aquilo que nós temos que fazer, são pelo menos 60 e poucos, nós homens, e 40 e poucos para as mulheres. Há menos mandamentos para a mulher do que para o homem. Os mandamentos positivos, onde o Eterno diz, dá a ser, ou faça. E nós temos que nos preocupar com isso. Nós fomos ensinados nas igrejas evangélicas diferente, onde você se preocupa com congregar, orar, não se preocupa com o número de mandamentos nos quais você está santo. Não se preocupa. Não somos ensinados a nos preocupar com uma vida de santidade, porque o que tem de crente desmantelado não está no gibi, sim ou não? E nós somos sabedores disso. E nós sabemos que aquele que tropeça num dos mandamentos já tropeçou em todos. Então, vamos nos esforçar para operarmos, você, eu, nós, a nossa salvação. Claro, nós temos o Mashiach conosco, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, nós temos a palavra de Deus que nos diz o que é pecado e o que é santidade. Comer carne com sangue é pecado, comer porco é pecado, comer peixe de couro é pecado, matar é pecado, adultério é pecado, mentir é pecado. A pessoa que não tem um marido, não tem uma mulher e vive na prática praticando sexo é pecado, Filho que desobedece aos teus pais é pecado, Homem que trai a mulher é pecado, mulher que trai o seu esposo é pecado, quem compra e não paga é pecado, quem mente é pecado, quem fala mal dos outros é pecado, quem odeia os outros é pecado, quem não perdoa é pecado, quem não pede perdão é pecado. E segue a lista. Está entendendo? E nós temos que nos preocupar com isso, se é que você quer a vida eterna. Se você está satisfeito com a vida que você tem e não quer a vida eterna, pode continuar à vontade com a vida que você está. Pode continuar odiando, implicando, fazendo birra, desobedecendo pai, mãe, mentindo. Não tem problema. Pode ficar tranquilo.
você não tem lugar no Olam Rabá. Agora, se você deseja a vida eterna, deseja viver com Deus, deseja abraçar o Mashiach e Yeshua, deseja viver eternamente com Deus, abandone aquilo que a Escritura diz que é pecado. Se a Bíblia manda fazer, vamos fazer. Se ela diz ser, não faça, não faça. E se você fizer, se arrependa, peça perdão e não pratique mais. Mesmo que você goste daquilo, mesmo que você deseje aquilo, mas não faça. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito do Eterno é o Mashiach Yeshua, a salvação do Mashiach Yeshua, nosso Salvador. Olha o que Yeshua diz, Lucas capítulo 13, verso 23 e 29. Ele disse uma pessoa disse para Yeshua: Senhor, Adonai, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondendo, ele vos disser: não sei de onde vós sois. Olha só o versículo 26. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Esse texto aqui não está falando para ímpio não, amado. É para gente que está dentro da congregação. Não é para ímpio não. É para gente que vive a vida relaxada. Que na igreja é uma coisa, em casa, na rua, no trabalho, é outra totalmente diferente. É aquele que tem uma capinha de ovelha para vir para a igreja, mas no trabalho, em casa, no colégio, na rua, é um cabrito ou uma cabrita. Quem o vê, não vê nele nem nela nada de Deus, nem nas suas palavras, nem no seu comportamento e nem nas suas ações. A fé que nos leva à vida eterna, elas são manifestas pelas palavras, o comportamento e pelas ações. Nossas palavras, o nosso comportamento e as nossas práticas demonstram quem somos. Quem somos. Porque é pelas nossas atitudes, palavras e ações que nós manifestamos o nosso caráter. Nosso caráter. Quem sabe quem você é, são as pessoas que vivem com você. Quem sabe quem eu sou é minha esposa. Quem sabe quem você é no trabalho são os teus colegas de trabalho, os teus colegas de sala de aula, que sabem o teu comportamento, meu irmão, minha irmã, como é que você se comporta. Será que se alguém fosse lá no seu trabalho e começasse a indagar sobre a sua vida, ele ouviria ou ela ouviria coisas boas ou coisas ruins? E Yeshua diz que aqueles vão começar a dizer: Senhor, o que é isso? Eu era pastor da igreja remanescente. O senhor não sabe que eu pregava todo sábado? Com aquelas mensagens, ensinamento das escrituras. Eu congregava lá. Ela cantava no conjunto de jovens, o senhor não viu? Ela cantava no conjunto de senhoras. Temos que ter cuidado, amado, porque parece para a maioria dos crentes que esse texto aqui está muito distante. Isso parece um conto de fada. Para muita gente parece.
As pessoas não prestam atenção. Isso é real, amado, e vai acontecer, a menos que nós venhamos nos comportar segundo a vontade de Deus. Isso vai se cumprir na nossa vida. Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas, e ele nos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Transgressão dos mandamentos. Não é do mandamento, dos mandamentos. É iniquidade. Verso 28, e haverá choro e ranger de dentes, porque quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Yeshua, Lucas 21, ali está o verso passado, é da pessoa que não se preocupa, porque ele está satisfeito em vir cantar. Muitos nem chegam na igreja e dobram o joelho, muitos só chegam atrasados na igreja, passa ano, é difícil chegar no horário certo, quando chega ainda fica rodeando do lado da igreja, para cima e para baixo, mas até não sabe o que é isso. Falta de interesse, de reverência, de amor, de respeito para com Deus. É isso. Simplesmente. Yeshua 21, 34, 36. Olhai por vós. Yeshua não está dizendo eu vou olhar por vocês. Ele está dizendo olhai por vós, que não aconteça que o vosso coração se encarregue da glutonaria, da embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia é esse? É o dia da redenção, porque virá como laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer quando está em pé na presença do Filho do Homem. Quem cuida de você, amado, não é Deus. Quem cuida de você é você mesmo. Deus cuida do impossível. Do impossível. O que é que não era possível para mim e para você? Nós abrimos a porta da salvação. Foi Yeshua que abriu. O novo e vivo caminho, como diz o escritor aos Hebreus, pelo sangue de Yeshua, nosso sumo sacerdote. O acesso ao trono da graça, da misericórdia, do perdão de Deus foi aberto por Yeshua. Mas a santificação cabe a você, meu irmão e irmã. Cabe a mim, cabe a cada um de nós. Se você quer continuar com prazer no pecado, na prática do pecado, você pode continuar, não tem problema. A escolha é sua. Mas não se engane. Aleluia. O salário do pecado é a morte. Eu não vou dizer para você que você vai começar a fazer o que é certo com alegria no seu coração. Não. Muitas vezes é difícil. Você tem que engolir um sapo, um porco espinho de alguém que te birra, te provoca, te ofende. Mas você faz isso porque você quer obedecer a Deus. E você vai trabalhando na sua vida até que aquilo que é tão difícil de fazer se torna fácil. Já teve algum trabalho que as irmãs foram fazer que no começo foi difícil e depois vai melhorando, vai melhorando? Não deixa de ser cansativo, não é verdade? Mas fica mais fácil quando a gente aprende
a salvação, o que é santo, nós aprendemos. Mas se você aprende, se praticar, sim ou não? Ou tem alguma irmã que aprendeu alguma profissão aí só olhando os outros? Tem? Você olhou, irmão, vê um vídeo no YouTube e já está profissional. Não existe isso. Você tem que praticar. Santidade se pratica como o pecado se pratica. Nenhum de nós nascemos praticando o pecado, mas a gente viu as pessoas pecando ao nosso lado, batendo nos outros, ofendendo, xingando, e a gente foi aprendendo também a fazer isso. Sim ou não? Então vamos aprender com Yeshua a sermos santos. Ele é o nosso modelo de vida. É Ele que nós alegamos seguir. Dizemos que Ele é o nosso rabi, o nosso mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse dia vai vir e vai pegar os crentes relaxados, com a boca na botija, que nem diz o outro, desapercebidos, porque estarão envolvidos na embriaguez do pecado, na glutonaria do pecado, nos cuidados da vida, querendo ser bonito, querendo ser famoso, querendo ser importante, querendo ser melhor do que os outros, querendo ser um bambambam, e caiu no laço de raça de Satanás, aleluia, e ficou para trás. Temos que ter cuidado. Para encerrar, ainda tem outros versículos, mas o tempo está muito corrido, já vai dar 8, 9 e meia. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Yeshua para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui foi lá na festa de Shavuot, que foi traduzido como festa de Pentecoste. Quando o pessoal ouve o sermão de Pedro, e eles perguntam o que devemos fazer para sermos salvos. Eles: arrependei-vos, né? Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Yeshua para perdão dos pecados, recebereis o nome do Espírito, porque a promessa vos diz respeito a vós e os vossos filhos e a todos quanto de longe, que estão longe, em todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos. Não é Deus que vai salvar, é nós que nos salvamos. Como? Crendo que os mandamentos, a palavra de Deus é verdade, e passando a viver conforme a palavra de Deus. Salvai-vos, salvai-vos desta geração perversa. Isso cabe a nós, amado. Tu acha que o mundo aí fora está salvo? Tem alguém aqui que acha que o pessoal no mundo aí estão salvo, fazendo o que eles querem? Tem alguém? Tem não? Para ser salvo a gente tem que fazer a vontade de Deus? Quantos acreditam que é a vontade de Deus que a gente tem que fazer para ser salvo? Levanta a mão. Então vamos policiar nossa vida, para nós vivermos fazendo a vontade de Deus, porque o mundo está perdido, porque o mundo jaz no maligno. É isso. Vamos encerrar por aqui. Quero convidar os amados a ficar de pé. Aleluia. Então, amado, meu irmão, minha irmã, adolescente, jovem, senhor, senhora, você que não está brincando de ser crente, você que não está aqui perdendo o seu tempo, você que acredita que a salvação, a vida eterna é real, e a perdição, o lago de fogo é real. Você que acredita que as Escrituras é a palavra de Deus, se santifique, trabalhe na sua salvação, se analise, olhe os seus pecados e peça força a Deus para abandoná-los. Aleluia. Caso contrário, tudo que você está fazendo, tudo que a pessoa estiver fazendo, está sendo um sacrifício de tudo.
Melhor se estivesse lá na bebedeira, na noitada, fazendo o desejo do seu coração, porque para menos desfrutar do pecado, ia para a condenação do mesmo jeito. O Eterno não quer que alguém cocheie entre dois pensamentos. Com ele é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Não é que você vai acertar todas as vezes. Você vai errar, com certeza, mas não admita ou viver no erro. Não apoie o seu erro. Não sinta-se à vontade no erro, seja ele qual for. Pecado sempre foi pecado e será pecado. E Yeshua disse que até que o céu e a terra passem, nem um iud e nem um codes, são uma letra, a letra da Torá, um traço que separa as palavras, passará sem que tudo se cumpra. Então o que é pecado e acabou. Pai bendito, nós agradecemos por tudo. Continua abençoando o teu povo. O Senhor conhece o coração que realmente deseja te servir.